Lucas, capítulo 18, do verso 1 até verso 8. Na Nova Versão Internacional, lemos assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Me ajude a orar. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, iluminando as nossas mentes, aquietando os nossos corações, para que esta palavra seja recebida, plantada nos nossos corações e possamos desde já colocá-la em prática. Eu oro em nome de Jesus, certo de que o Senhor já está nos atendendo. Amém. Glória a Deus. Ore sem desanimar. Você já fez algo por alguém só para não ser importunado? Nós vemos muito isso. Por exemplo, pais que fazem a vontade dos seus filhos em tudo, sem lhes oferecer qualquer barreira, só para que eles não os atrapalhem, para que eles parem de lhes incomodar. Se bem que às vezes fazem mais mal aos filhos agindo assim, do que se negassem estas coisas. E Deus? Como é o agir de Deus ao atender os nossos pedidos, aos pedidos que lhe fazemos em oração, em súplica, em clamor? Como é que Deus age? Quanto tempo mesmo se deve orar por alguma coisa? Ou quantas vezes se deve orar por alguma situação, por alguma pessoa? Por alguém que você vem pedindo e clamando ao Senhor por sua salvação? Quanto tempo se deve orar? Eis aqui um ensino de Jesus sobre orar sem desanimar. Por onde eu quero te levar nestes minutos? Primeiro, falando de um ensino através das diferenças. Em segundo, por que Deus demora? E em terceiro, quando Jesus vier, que fé encontrará? Portanto, em primeiro vamos ver um ensino através das diferenças. Esta é uma parábola sobre oração, e nesta parábola Jesus contrasta, ou seja, aponta as diferenças entre um juiz egoísta e o seu Pai, o nosso Deus que está nos céus. Não é uma comparação, ele não está comparando
Deus ao juiz ou vice-versa. Não é uma comparação. Jesus foca nas diferenças entre o comportamento daquele homem ímpio, iníquo, e Deus, o Pai. A viúva representa os desamparados, os sem recursos. E Deus sempre foi muito cuidadoso com elas, com as viúvas e com os órfãos. Por toda a sua palavra você encontrará o cuidado de Deus, ordens de Deus a respeito das viúvas e dos órfãos. Por exemplo, Salmo 68 e o verso 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus. A igreja primitiva, a primeira igreja, tinha um cuidado com as viúvas. Ela designou diáconos para servir-lhes, para que não lhes faltasse alguma coisa. Designou diáconos, homens capacitados, idôneos, e a Bíblia conta sobre eles, homens cheios do Espírito Santo, para servir as mesas. Está lá em Atos capítulo 6. Era uma preocupação da primeira igreja, dos apóstolos do Senhor. E Tiago, eu uso na nova tradução, na linguagem de hoje, as palavras de Tiago em sua carta em 1, verso 27. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. As viúvas pobres não tinham recursos para pagar por processos jurídicos, por demandas, e muito menos para subornar juízes, por exemplo. Por isso era difícil que elas conseguissem justiça para as suas causas. Mas essa viúva da parábola, essa que Jesus escolheu para ilustrar a perseverança, ela não desistirá tão fácil desse juiz. Ela fica no pé dele. Ela não desiste até que o juiz julgue a sua causa. O tribunal era, na verdade, uma tenda que o juiz levava pelo seu itinerário, chegava e montava em determinado lugar, e somente aqueles que eram aprovados de antemão podiam entrar e terem as suas causas julgadas, terem as suas causas tratadas. O juiz assentava-se com toda a pompa em sua tenda e ficava cercado de assistentes. Qualquer um podia assistir aos julgamentos, mas do lado de fora. Mas só aqueles que tinham as suas demandas aprovadas de antemão podiam entrar para terem as suas causas julgadas. Então a pessoa precisava procurar os assistentes, apresentar a eles a sua questão, e aí este apresentaria o caso para o juiz, caso fosse aprovado. Então assim, esta viúva tinha muitos empecilhos para ter sua causa julgada. Precisava superar sérios obstáculos. Que obstáculos eram esses? Primeiro, era mulher. Segundo, era viúva. E terceiro, era pobre. Provavelmente nunca teria sua causa julgada. Sabem por quê? Porque por ser mulher, era como se ela não existisse perante a lei. Estamos falando de uma sociedade patriarcal. E na sociedade, então, da época, as mulheres não pleiteavam as suas causas. Mas esta mulher nada contra a maré. Era viúva, então, esse segundo motivo também a impedia. Ela não tinha marido, já que mulher não podia. Ela não tinha marido para levar as suas causas ao tribunal. Era viúva, e por ser pobre, nem que quisesse poderia pagar, muito menos subornar um juiz.
Por isso as viúvas pobres não recebiam o amparo legal que lhes era por direito. E agora nós podemos compreender um pouco mais o que é que Jesus está falando. Porque Ele está usando esta mulher como exemplo, como referência. Jesus apresenta aqui mais um ensino sobre oração. E para esse fim, Jesus vai usar diferenças, contrastes. Tem 3 contrastes aqui, 3 diferenças no ensino de Jesus que nós vamos usar. O primeiro deles é o contraste entre permanecer e entre esmorecer. Verso número 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Desanimar é esmorecer. Tradução de Almeida na versão revista e atualizada. Esmorecer. Mas isso pode acontecer também com as nossas forças. E em especial no mundo espiritual, com a nossa constância espiritual. Com a gana de buscar a Deus e ser atendido por Ele. Com o permanecer orando por qualquer que seja a causa. Esmorecer é desanimar, perder o ânimo, perder o alento, a ponto de querer desistir de tudo. Enquanto eu falo, talvez você situou-se, talvez você já passou por isso, ou esteja passando por isso, e hoje a palavra de Jesus é: permaneça, permaneça, não esmoreça, não desanime. Pense nesse esmorecer, neste desanimar como um desmaio. O que é isso? Você fica impotente, sem forças, as forças somem, você fraqueja, desvanece, até apagar e não consegue ficar de pé. É assim um desmaio, é ou não é? É assim o esmorecer na fé. Parece que nada te traz de volta. O que fazer? O que fazer quando se está desmaiando? Lembram? Uma das principais coisas é ar puro. A pessoa precisa de ar puro. Já observou quando alguém está desmaiado? Quando chega alguém que conhece um pouco, chega e tira todo mundo. Gente, deixem respirar. Deixem respirar. Deixem ele respirar. Deem espaço. Precisa de ar puro. Precisa de oxigênio para ser reanimado. O mundo está cheio de maldade. É poluição de todo tipo, não é só de fumaça. É poluição sonora, é poluição moral, é poluição de toda a espécie, de todo tipo, de negociatas, de coisas que a gente talvez nem imagine. O mundo está repleto disso. O ambiente ao nosso redor está poluído demais, cheio de poluição, e isso afeta a nossa vida espiritual. Não tem como separar uma coisa da outra. Porém, o que acontece quando você ora? O que acontece quando oramos? Quando oramos, respiramos o ar puro do céu, o ar puro que enche os nossos pulmões espirituais e que nos impede de desmaiar, e nós nos pomos em pé outra vez. É assim que a gente não esmorece. Mas segundo a palavra, e agora Jesus, o que é orar sempre? Ou como diz Paulo em 1 aos Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. O que é isso? Primeiro, não significa ficar repetindo a mesma coisa, repetição de palavras. Jesus até advertiu em Mateus 6 a respeito desse tipo de oração. Não é ficar repetindo: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Se você fizer isso 990 vezes, você vai vencer. Não é isso. Isso é vã repetição, disse Jesus. Ele diz: quem faz isso é o pagão.
é o ímpio, é aquele que não conhece o Pai que tem. Não é esse tipo de oração. Significa mais, muito mais. Significa, irmãos, tornar a oração algo tão especial como o seu respirar. Você está respirando e nem se dá conta disso. Nem percebe isso. Você nem percebe e respira o tempo todo. Nesse último minuto, você já respirou pelo menos 20 vezes. Quantas vezes respira um adulto em 1 minuto? Entre 16 até 25, 26 vezes. Se passa disso, tem algum problema, alguma coisa semelhante. Sem perceber, estamos respirando. A menos que estejamos doentes, com doenças respiratórias, a menos que estejamos sendo sufocados, nós nem pensamos em respiração. Percebem? É assim quando você começa a levar uma vida de oração. Você respira as coisas do céu. Você respira as coisas do alto. Orar não é um tédio. Orar não é um empecilho. Orar não será um fardo, porque você respira as coisas de Deus. Você ora como quem respira, porque a oração é o ar que nos dá vida, é o oxigênio celeste que nos reanima e nos ajuda a não desanimar. A oração vai muito além das palavras que nós dizemos com a boca, vai muito além disso. A oração nasce de algo no coração, um desejo, uma aspiração, uma gratidão, uma necessidade. Tudo isso são coisas que elaboramos com a mente e com o coração e falamos ao único que pode resolver com a nossa boca. Isso é orar, mas isso não é só quando dá tempo, isso não é só quando eu venho à igreja, isso não é só quando eu me lembro de vez em quando. Isso deve ser o seu respirar, falar com Deus, depender dele. Portanto, há um contraste entre permanecer e esmorecer. Desanimar tem uma diferença, é isso que Jesus está mostrando. Um outro contraste que tem aqui é entre a viúva, que Jesus usou para exemplificar, e os filhos de Deus. O verso 2 em diante, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela tinha uma causa e insistia, ou seja, a Bíblia está dizendo, ela ia continuamente ao juiz. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. Jesus quer ensinar o quê? O argumento de Jesus resume-se ao seguinte: se uma viúva pobre conseguiu o que merecia de um juiz egoísta, ímpio, que não temia nem Deus e nem tinha respeito pelos homens, se essa mulher conseguiu isso, quanto mais os filhos de Deus receberão o que é certo do seu Pai amoroso, do seu Pai celestial. É isso que Jesus quer que tenhamos em conta. Veja os contrastes nessas diferenças. A mulher era estrangeira possivelmente, porque ela não foi contada entre os escolhidos. Porém, nós somos filhos de Deus. E o que a Bíblia fala sobre filhos de Deus, Mateus 7,11: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você é filha, você é filho, e Deus atende a oração de filhos. A mulher não tinha acesso ao juiz, não podia entrar,
mas os filhos de Deus têm livre acesso a Ele, podem ir aproximar-se a qualquer momento para obter dele seu favor, para obter dele a ajuda necessária. Efésios 2:18, ouça a palavra de Deus: pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por meio de um só Espírito. A mulher não tinha amigos no tribunal, não tinha ninguém para lhe ajudar a entrar, mas os filhos de Deus não. Tudo o que eles precisam é ir a Deus. A mulher lhe restava gritar em volta, importunar, gritar ao redor da tenda, mas os cristãos têm um advogado. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Diz Hebreus que ele também é sumo sacerdote, quer dizer que ele nos representa e constantemente está diante de Deus por nós. A viúva não tinha promessa nenhuma para se apegar, não tinha no que se apoiar, não tinha o que fazer enquanto tentava convencer o juiz, mas nós podemos abrir a palavra de Deus e temos as suas promessas, temos não apenas as promessas infalíveis de Deus, mas mais que isso, temos Deus conosco. Ele está conosco através do seu Santo Espírito. Olha só, queridos irmãos, Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está só, você não é desamparado, desamparada, porque você tem o Espírito de Deus por ti. É isso, queridos irmãos, que Jesus está querendo mostrar, é isso que ele está dizendo ao povo. A viúva suplicou e pediu apoio em meio à sua pobreza, sem ter a mínima condição, mas nós temos à nossa disposição todas as riquezas de Deus para suprir as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4 verso 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quantas necessidades, amados irmãos? Todas as necessidades de vocês. E finalmente, queridos irmãos, a viúva precisou aproximar-se e ir a um tribunal humano, dirigido por um homem iníquo, por um homem injusto, mas os filhos de Deus podem achegar-se ao trono da divina graça. Hebreus 4:16: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, favor que nem merecemos, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que tudo isso seja um estímulo, meus irmãos, para orarmos sem desanimar. Mais um contraste que Jesus apresenta aqui: o contraste entre o juiz injusto e Deus, o Pai. Verso 6, o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que lhes fará justiça e depressa. Deus não vai fazer ninguém esperar
desnecessariamente. É o que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo: não tenham medo de orar, não tenham medo de pedir, continuem clamando, continuem buscando. Diferente do juiz iníquo que se sentiu importunado e atendeu para não passar vergonha, Deus nunca ficará importunado por causa das tuas orações. Pelo contrário, Deus não é como esse juiz iníquo. Deus é um Pai amoroso que atenta para as nossas orações, para o nosso clamor. Ele é amor, diz a sua palavra. Ele é generoso, Ele é misericordioso e está sempre pronto para atender às orações que lhe forem feitas. O juiz só ajudou a viúva com medo de ser molestado, diz o tradutor Almeida em outra tradução. Molestado tem a ver com ter um olho roxo, de levar um sopapo, de levar um soco. Ele teve medo de apanhar, foi exatamente isso. Por isso ele atendeu. Ele teve medo e temeu pela sua reputação, por isso ele atendeu. Mas Deus não. Deus responde às orações, Deus atende às orações para a sua glória e nunca se aborrece quando clamamos e o buscamos. De novo, Mateus 7,11: o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em segundo, meus irmãos, por que Deus demora? Como explicar ao nosso ver a demora de Deus? Muitas vezes demora, ao meu ver, para responder às orações. Porque temos que considerar o que Jesus falou no verso 8. Depressa fará justiça, diz Jesus. Mas então por que demora? Ao menos na minha visão, enquanto estou esperando alguma coisa. Sabem, irmãos, devemos orar de maneira incessante. Há um exemplo na lição desta mulher. A resposta às nossas orações pode sim ser adiada, 1 dia, 2, 3, quantos Deus achar necessário. Pode vir na hora, pode ser respondida naquele instante. Como diz Isaías, no renovo de Deus sobre o seu povo: ainda estarão orando e eu já terei respondido. Ainda nem fecharam a boca e eu já terei atendido, mas pode ser que não. E nós precisamos lidar com isso. A oração, a resposta pode ser adiada. Isso requer entrega absoluta de nossa parte a Deus, entrega total para Ele. E precisa estar determinado a esperar pela resposta no tempo certo, que é qual? O tempo certo é o tempo de Deus. Vejam, Deus não atrasa e também não adianta, porque Ele te conhece, Ele nos conhece. É o tempo de Deus. Por quais razões as respostas de Deus podem demorar? Já parou para pensar nisso? Em primeiro, o motivo da demora de Deus não é que Deus não me entende. Não é que Ele não nos entende, que Ele fique relutante em nos responder, que Ele cruze os braços e fique vendo, quero ver até onde Ele vai. Não é isso, queridos irmãos. A demora não visa o benefício de Deus, mas o nosso. É para nosso benefício, é para o nosso bem que Deus tem um tempo para cada coisa. Não é assim que diz a sua palavra: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para orações serem respondidas. Outra coisa, a oração traz disciplina. Ela serve para edificar o nosso caráter cristão. Ela serve para nos melhorar. Ela nos ensina a buscar as coisas lá do alto, as coisas que são lá de cima, a tirar um pouco os olhos desta terra, das coisas daqui, e a buscar as coisas do alto. A oração nos ajuda a isso. E quando a resposta está demorando, então o certo é clamar ao invés de se desesperar.
perseverar ao invés de desanimar. Terceira coisa, Deus demora com as respostas às nossas orações para que os nossos motivos, os nossos alvos sejam purificados. Porque é muito sério, irmãos, o que pedimos a Deus. Se Deus nos desse tudo o que lhe pedimos, de repente, de mão beijada, sabe-se lá onde estaríamos agora. Talvez não estivéssemos aqui, diante deste púlpito, ouvindo a sua palavra. Eu não sei, é uma conjectura, é um pensar de como seria. Mas vejam, Deus quer trabalhar em nós, purificar os nossos motivos. Muitas vezes, sabem por que não recebemos? É a palavra de Deus que diz porque pedimos errado, pelos motivos errados. Deus sabe de todas essas coisas. Senão, Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus sabe disso, por isso Ele tem um tempo para cada coisa. Como se dissesse, ainda não está pronta, ainda não está pronto. Deus sabe. Podemos desejar, irmãos, atalhos muitas vezes, respostas fáceis, respostas que não nos custem nada, atalhos para uma série de coisas, mas elas não trarão muita vantagem para nós, não nos edificarão, não serão de muita valia, porque no olhar de Deus ainda não estamos prontos, ainda não estamos aptos na maioria das vezes. Sabem, irmãos, a vida é uma escola, todos aqui estão na escola. E na escola de Deus, às vezes Ele te tira daqui e te manda para o deserto. Foi o que Ele fez com Moisés, por exemplo. Ele tira daqui e coloca para aprendizado. Talvez tenhamos que desaprender tudo o que para nós era sabido, porque na escola de Deus seremos nós com Ele, nós com o Senhor. A vida é uma escola e nós temos pela frente muitas lições de amor, mas também lições de sofrimento. É o sofrimento que nos ensinará algumas coisas, e Deus sabe de todas essas coisas. Sofrer, passar por provações, torna a alma mais nobre, torna-nos mais nobres. Não usemos a oração como se fosse uma lâmpada de Aladim. Você esfrega, o gênio sai e pergunta: no que é que eu posso fazer? Você tem 3 pedidos. Não, primeiro que você tem quantos pedidos você precisar, mas não é esfregando a lâmpada, é orando e permanecendo fiel ao Senhor. Não usemos a oração assim. E nós estamos vivendo tempos muito perigosos, dos atalhos, da busca pelo mais fácil. E não é correr atrás de bênçãos, é correr atrás da fonte de todas as bênçãos, que é o nosso Deus. Sabem, irmãos, mais um motivo pelo que a oração às vezes demora, a volta para casa, voltarmos ao lar depois de uma viagem longa, de uma viagem difícil, de uma viagem complicada, é muito prazeroso, né? Tudo o que queremos é a minha casa agora. Quando eu chegar em casa, tudo o que eu queria agora era chegar na minha casa. A vontade de estar em casa é maior. Assim também é o resultado final da oração, quando pelo caminho nós encontramos provações, passamos por lutas, por dificuldades, nós almejamos mais estar com o Senhor, almejamos mais estar com Ele. Nem toda a oração será atendida conforme a nossa vontade, muitas vezes a maioria não será. Aconteceu com Jesus, queridos irmãos. No Getsemane, Ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, eu não quero ir para a cruz, mas
que seja feita a tua vontade e não a minha. A oração nem sempre é respondida do jeito que nós queremos. Foi assim com Jesus e pode ser assim contigo. Mas ela sempre será respondida. Ela sempre será atendida. Talvez nós não tenhamos entendido, mas Deus sempre trabalha. Deus sempre faz. Agora vejam, se no processo nós fomos edificados, crescemos, se nos tornamos mais pacientes, mais crentes, melhores filhos, melhor marido, melhor esposa, melhores crentes em Jesus Cristo, então já está valendo a pena, e isso é parte do processo, e o resto deixa que Deus trabalha, deixa que Deus cuida, deixa Deus cuidar e permaneça firme. Em último, irmãos, quando Jesus vier, que fé ele encontrará? Porque o finalzinho, verso 8, diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A pergunta tem a ver com o que Jesus ensinou no capítulo anterior. Ele estava falando da sua volta ali no capítulo 17. Quando retornar, Jesus diz que ele achará as pessoas no seu dia a dia, cuidando das suas vidas. Ele diz, como no tempo de Noé, estavam comendo, bebendo, casando-se e sendo dados em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e destruiu a todos. Desapercebidos, portanto, ou ainda Jesus completou, será como nos dias de Ló, em Sodoma. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló foi tirado de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Todos estavam desapercebidos, muito envolvidos com as coisas desta vida. Jesus alerta para isso. Então, ele chega ao capítulo 18, onde conta esta parábola sobre perseverar, permanecer. Sabem, queridos, não haverá muita fé quando o Senhor voltar. É uma constatação. Os números são estrondosos. Daqui a pouco teremos metade do Brasil de evangélicos, entre aspas, mas e crentes? Quantos crentes verdadeiramente teremos no nosso país? Vejam, queridos irmãos, 8 pessoas foram salvas, entraram na arca nos dias de Noé. 8. E o restante pereceu. 4 pessoas foram tiradas de Sodoma nos dias de Ló, e uma delas ainda, a mulher de Ló, pereceu no caminho, ficou para trás. Eis então um retrato sombrio do que serão os últimos dias. E Paulo alerta a Timóteo e a nós esta noite. O Espírito diz claramente, 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. A Bíblia é clara sobre isso. Em 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, tem tanta coisa sobre os últimos dias. Algumas delas só para que tenhamos ideias. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, negando o seu poder.
os últimos dias. Vemos isso nos nossos dias, sim. Então são sinais de que o Senhor Jesus está às portas, e você precisa esperar firme no Senhor. Que tipo de fé o Senhor encontrará quando voltar? A pergunta pode ser melhorada: como estará a minha fé quando o Senhor voltar? Deixa eu te dizer, nenhum de nós é super-homem, super-mulher. Tudo o que precisamos é da graça do nosso Pai amado para nos conservar fiéis. Aleluia. Quero fazer alguns apontamentos finais aqui para orarmos e encerrarmos. Se até um juiz egoísta, por fim, reconhece e atende às necessidades de uma viúva, você aprendeu nesta noite: quanto mais Deus, que é amoroso, que é Pai de verdade, não atenderá os seus filhos quando clamarem a Ele. Deus está pronto e disposto, irmãos, para atender às nossas orações. Ele não continuará fazendo os seus filhos esperarem, viu? Você viu aqui no verso 8, Ele lhes fará justiça depressa. Confie nisso, irmão. A aparente demora de Deus não é falta de ação da parte de Deus, nem esquecimento, mas sim de preparação nossa. É por isso que Ele ainda não fez, por isso que ainda não respondeu. Deus está trabalhando em nós, enquanto não vem a resposta das nossas orações. Nós precisamos entender o que diz a sua palavra, que todas as coisas, até as negativas de Deus, até as erradas que damos pela vida, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, vejam, irmãos, sabemos que Deus age, diz a NVI, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha, Deus opera, meus irmãos. Nós precisamos compreender que no instante em que oramos, Deus responde, Deus trabalha, e precisamos confiar nisso. Esta é a confiança que temos nele. 1 de João 5, 14 e 15. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Confie no Senhor. Talvez não vejamos Deus operando neste momento, mas Ele está trabalhando e a resposta dele virá. Portanto, ore sem desanimar, ore sem esmorecer, sem parar, sem desfalecer. Não para de orar pela tua casa, não para de orar pelo teu familiar, não para de orar em hipótese nenhuma, sem desanimar. Que a aparente demora nas respostas de Deus, até mesmo na nossa falta de oração, na falta de orar como convém, que elas não esmoreçam a nossa fé, que elas não minem a nossa fé. Não desanimemos, vamos perseverar e orar sem desfalecer, sem desmaiar pelo caminho. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza.